Olá, pessoal. Boa tarde, então. Vamos começando o nosso webinar de hoje. Então, hoje nós vamos trazer aí nesse nosso webinar o tema detalhe o que é necessário para atingir as suas metas. Então, hoje a gente está convidando aí o Rafael Trindade, que é um consultor, parceiro da Qualitim, mas já foi um consultor aqui da Qualitim, inclusive já trabalhou conosco aqui, ajudou a estruturar hoje o que a gente tem na área de sucesso do cliente, né? E também vamos trazer aí o Elois Marques, que ele é um dos membros da nossa equipe do sucesso do cliente. O Rafael vai falar um pouquinho mais da parte mais metodológica, da parte teórica, né? Da importância dos planos de ação. E o Elois vai mostrar para a gente como construir planos de ação dentro do ICG que tenham esse objetivo de atingir metas. Então, vamos começar aqui com um pequeno vídeo introdutório. Olá, meu nome é Cláudio Englert, sou consultor da Qualitim e hoje falaremos sobre plano de ação. Plano de ação é uma ferramenta de gestão essencial para que consigamos atingir as nossas metas. Nele, traçamos iniciativas para determinado período e criamos diferentes atividades para completá-las. Para entender como o plano de ação opera, é interessante também conhecer o funcionamento da ferramenta de apoio 5W2H, na qual ele se baseia. De maneira resumida, o 5W2H é uma sigla inglesa para Who, What, Why, Where e When, assim como How e How Much, que são parâmetros para atender todas as esferas do seu plano e cercar os seus problemas, otimizando seu tempo e facilitando o acompanhamento e a comunicação. Sabendo disso, o plano de ação deve ser utilizado em alguns momentos. Quando a meta está vermelha, ou seja, quando não estamos alcançando o desejo do cliente, quando prevemos que ela poderá avermelhar, ou quando enxergamos uma oportunidade de melhoria no nosso item de controle. E falando em item de controle, você pode criar um plano de ação para qualquer item que você controlar. Mas lembre-se, é importante também saber algumas causas de insucesso para evitar que os planos deem errado. Quando nós fixamos uma meta inalcançável, quando nós não reservamos tempo para a execução das ações, quando as prioridades mudam ou as pessoas têm outras prioridades, quando fixamos um prazo muito curto que não dá tempo de executar ou muito longo que não permite o acompanhamento do plano, e quando não marcamos datas para a revisão dos resultados do plano. E você, já criou um plano de ação para atingimento das suas metas? Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos e não esqueça de seguir a Qualitim nas redes sociais. Então tá, pessoal, é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo introdutório aí sobre o nosso tema de hoje. Então, para quem está chegando agora, vamos abordar hoje nesse nosso webinar, então, o que é necessário para atingir as suas metas. Então, antes de começarmos aí alguns avisos, para quem está chegando agora, né? Sejam todos muito bem-vindos, então. Nesse webinar, então, será gravado, né? E depois a gente vai disponibilizar através de um link de compartilhamento o vídeo para quem quiser rever algum ponto, né, alguma informação dessa nossa apresentação de hoje. O áudio dos participantes, então, está desabilitado por padrão. Tá? As dúvidas, então, poderão ser registradas através do nosso chat ao longo desse webinar e a gente vai reservar um espacinho ali no final da apresentação para tirar dúvidas, tá? E no final do evento teremos também uma pesquisa para saber, então, a sua opinião, as suas críticas e até as suas sugestões, especialmente sugestões de temas, né, para os próximos webinars. Então, a sua participação é muito importante e nos ajuda muito a melhorar a qualidade dos nossos eventos. Como pauta, então, para o nosso webinar de hoje, estamos aí nessa abertura, né? Em seguida, a gente terá aí 40 minutos para a apresentação do conteúdo, onde o Rafael vai apresentar os primeiros 3 tópicos, né? A importância do plano de ação para atingir suas metas, por que projetar o impacto do plano de ação e suas previsões, qual a relevância do acompanhamento do plano de ação nas reuniões. E o Elois vai apresentar o tópico como elaborar o plano de ação no ICG. Então, como eu disse ali no final, nós teremos aí um período de dúvidas, né? Os últimos 10 minutos, e a gente faz depois um encerramento com uma breve avaliação aí, algum comentário extra que o pessoal queira fazer, certo? Bom, então, vou passar diretamente a palavra aí para o nosso apresentador de hoje, né? O Rafael Trindade, que, como eu disse, aí é um consultor que já trabalhou conosco aí. Seja muito bem-vindo, Rafael. A palavra agora é tua.
Aqui quem está falando é o Rafael Trindade, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiro, é um prazer, uma honra estar aqui com todos vocês. Agradeço aí o convite da Qualitim, do pessoal aí do Sucesso do Cliente, ter convidado para participar desse webinar hoje com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho aí com essa nossa jornada aí rumo ao atingimento das nossas metas, né? Tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhos, a Manu de 10 e o Giovanni de 4 anos. Faz mais de 10 anos que eu trabalho nessa área de gestão pela qualidade, consultoria na área de gestão por resultados. Então, temos um pouquinho de bagagem aí para poder passar um pouquinho para vocês aí do que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, tá, perfeito. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de plano de ação e por que ele é tão importante, né? E por que usar, né? Para atingir nossas metas, uma das formas mais viáveis de fazer isso é através de planos de ação. A gente tem que estruturar uma ideia, um caminho, uma forma de fazer para que a gente atinja os nossos resultados, reflita sobre eles, para poder montar um caminho que vai chegar até lá, né? Então, vou falar um pouquinho dessa parte e depois eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, vamos lá. É uma ferramenta essencial, né, para a gestão como um todo, né, independente do teu nível hierárquico, né, que parte da organização ou função que tu exerça dentro da organização, é importante como um todo na gestão, né, de qualquer um de nós, inclusive na vida pessoal, ter bons planos de ação pode nos facilitar muito a vida. No nosso caso empresarial aqui, ele é uma ferramenta essencial para a gestão de todos. Outro ponto também que é importante, que ele permite planejar, detalhar e acompanhar as atividades necessárias para o atingimento das metas definidas. Então, isso é fundamental para nós, todos nós que trabalhamos com isso, né? Nosso grande foco dentro das nossas empresas, das nossas organizações, é atingir os resultados que foi colocado para nós como metas, né? Objetivos a serem cumpridos. Então, poder planejar, detalhar e acompanhar é fundamental para o sucesso dessas ações. Outro ponto fundamental do plano de ação é que tem impacto direto no resultado do negócio. Não importa onde você esteja dentro da organização. Sempre que a gente propõe fazer alguma coisa, ela tem que pensar no todo da empresa, ela tem que pensar num ganho para a empresa como um todo. E isso é muito bom, muito importante para nós que trabalhamos com isso. Próximo, plano de ação, né? O plano de ação no ICG é uma ferramenta com o objetivo de detalhar todas as etapas do plano, né? Como a gente vai fazer isso, né? Da onde a gente tira, né? Através de 7 perguntas simples. Mas antes dessas 7 perguntas simples, a dica que eu deixo sempre que é importante para qualquer plano de ação na sua organização, no seu setor, se for um plano maior, um plano menor, não importa o tamanho do plano, é que você deve analisar com fatos e dados para saber aonde você deve atuar. Pode usar um Pareto, um gráfico de barras, um brainstorm, um diagrama de árvore, um diagrama de espinho-peixe, ou um diagrama de Chicago. É bom sempre, antes de montar um plano de ação, você ter todos os dados, todos os fatos, tudo que você precisa como base para quando sentar para fazer o plano, tu ter o máximo de informações possíveis e poder escolher o caminho que tu vai querer seguir. Então, fica esse ponto bastante importante antes de a gente falar de cada um dos 7 pontos, né? É fundamental num plano de ação que você tenha dados, que tu não saia fazendo, eu acho que isso é que vai dar certo. Não, tem que ter base em alguma informação, alguma análise, algum estudo. Então, né, não pode ser feito de qualquer forma, é importante, né, que a gente faça uma análise, a gente trabalha muito com essa metodologia de fatos e dados. Bom, então, quais são as etapas, então, depois que eu fiz esse estudo, vi lá qual é o meu resultado que eu quero melhorar, que isso que importa, né, um resultado que eu quero atingir, um resultado que eu quero garantir que ele seja atingido, então não precisa ser um resultado que, já não estou entregando, e agora eu quero fazer alguma coisa para entregar o que eu estou vendo que não vai acontecer. Não, o plano de ação, melhor ainda se for feito, recebi as minhas metas, né? Foi feito lá os orçamentos, distribuição de metas, recebi quais são as minhas metas para o próximo período, semestre, trimestre, ano, não importa, eu já olho para eles e identifico. Eu consigo atingir esse resultado fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje, com os mesmos recursos, com os mesmos processos, com as mesmas formas de fazer? Se eu já identifiquei que eu não vou atingir aquele resultado porque eu ainda tenho que melhorar alguma coisa, grande oportunidade de eu parar e montar um plano já preventivo para garantir que aquela meta seja atingida. E tem aquele outro caso também, que estou identificando que uma meta já não está apontando para mim que não vai atingir, eu vou lá e tomo ações corretivas para corrigir esse processo e chegar lá no final daquele período da meta com ela atingida, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas etapas que são bastante importantes. Primeira etapa é o quê? Que é o que precisa ser feito.
E o que seria isso? É um caminho, né, que deve ser percorrido para a ação. Normalmente aqui, o importante é a gente usar o verbo no infinitivo. Por exemplo, criar, montar, treinar, implantar, descrever, executar, eliminar. É importante isso, porque ele tem que propor uma melhoria, implantar um processo ligado ao resultado. Então, é importante aqui usar a linguagem certa, né, porque isso vai facilitar muito no entendimento de quem estiver assistindo e montando, e para você mesmo saber que eu estou fazendo algo, não é uma intenção, simplesmente é algo que eu vou fazer. Ou eu vou criar, eu vou montar, eu vou modificar. É importante começar sempre isso. Então, criar um novo processo de acompanhamento do cliente. Montar uma nova estrutura de recursos humanos. Treinar a equipe com foco no novo processo industrial. Implantar uma nova metodologia de acompanhamento. Descrever melhor os processos para evitar não sei o quê. Executar e assim por diante, que a gente consegue criar um plano de ação, o que é importante para te definir bem, vai ficar muito mais claro quando tiver isso aqui. O porquê? O porquê hoje, principalmente com as novas, hoje, né, com as novas modas de Google, né, esses modelos de gestão, o porquê ficou algo bastante importante, realmente e sempre foi, mas agora está mais em evidência. Sempre começa pelo porquê, tem vários livros falando sobre isso. Então, o porquê que é o motivo pelo qual eu vou fazer aquela ação. No nosso caso aqui, usando as nossas metodologias, né, da plano de ação dentro da nossa plataforma ICG, a ideia aqui é você colocar algo ligado ao resultado que você está querendo mudar. Então, por exemplo, se eu estou querendo mudar o meu faturamento, aumentar ele, né? Então, eu tenho que botar no meu porquê, né, que pode ser aumentar o faturamento em 10%, aumentar o ticket médio em X reais, o que vai impactar em tanto no meu faturamento, né? Ou reduzir o custo X, né? Ou o custo diretamente com a venda, né? Que vai aumentar ali no faturamento, alguma coisa nesse sentido. Criar um novo produto, esse produto vai impactar tantos por cento no meu novo faturamento. Então, é importante no porquê, eu dar o motivo que eu estou fazendo aquela ação, do montar, criar, treinar, né? E botar o quanto aquilo vai impactar no meu resultado. Ou independente da forma que eu estou medindo ele, não importa a métrica, pode ser em percentual, em número, em valor. Quanto mais próximo for da métrica do indicador que tu está trabalhando, melhor, né? Do item de controle, ótimo, fica mais claro. Mas não tem problema ser em percentual, em horas, né? Tem que ter o impacto daquela ação no porquê. Isso justifica ele. Né? É a justificativa da ação, qual é o ganho esperado, isso é importante. Onde será feito? Bom, muito importante também, às vezes a gente não toma cuidado nisso, mas é importante saber onde aquela ação vai ser feita, onde ela vai impactar, porque você pode estar aí tendo a oportunidade de alinhar isso com algum outro setor, né, algum outro departamento, ou com as pessoas que vão estar envolvidas com isso. Então, é importante saber bem aonde será feita e implantadas as ações colocadas no quê e no porquê. Quando deve ser feito? Bom, aí é o cronograma da ação, o período em que tu vai colocar aquela ação em progresso, né? Em ação mesmo, né? Então, bem quando ela começa, bem como ela termina. E isso é importante, porque para a gente poder ter um acompanhamento real, ela tem que ser o mais fidedigna possível. Então, não pode ser simplesmente, vou começar uma ação hoje para terminar amanhã. Normalmente, uma ação de um plano de ação não é da noite para o dia, senão tu não parava e gastaria tempo para montar um plano. Então, normalmente é uma ação de alguns dias, às vezes semanas, às vezes meses, até mais de meses, dependendo do tamanho do que tu descreveu, né? Dependendo do que for feito, pode ser um pouco mais, então, normalmente é algo pelo menos de uma semana ou mais. Mas, claro, que é variável, isso vai depender de cada um, da montagem do que tu está falando. Bom, próximo, quem fará? Ponto importante, né? O responsável por cada ação, né? Então, é importante ter, normalmente, um dono, né? Existe um ditado famoso aí dentro da área da gestão, que é um cachorro, né, com 2 donos ou morre de fome ou come demais, né? Então, a gente tem que ter um dono, até porque tem que ter um responsável. Não necessariamente é ele que vai colocar as ações em prática, mas ele é o responsável por aquilo acontecer. Né? Eu posso usar minha equipe inteira, mas eu sou o responsável. Uma dica que é importante, como a gente está falando bastante coisa ligada ao ICG, que provavelmente e normalmente deveriam ser ações suas, né? Do dono daquele item, do dono daquela tabela, porque é ele que quer mudar aquele resultado, né? Não quer dizer que não possa ter ações delegadas para outros departamentos, outros gestores dentro da organização, mas prioritariamente, normalmente as ações devem estar ligadas a você, que é o dono do item de controle.
Outro ponto é o como será feito. Aqui é um pouquinho mais detalhado daquele o que você determinou. Criar implantação de um processo. Beleza, para mim criar a implantação de um novo processo, eu tenho várias coisas para fazer. Mapear o processo, me reunir com as pessoas, criar, analisar, criar não sei o quê, marcar uma reunião. Eu tenho um caminho para percorrer com um pouquinho mais detalhado para que aquilo aconteça. E é aqui que eu vou descrever ali. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou implantar, vou criar, vou analisar, vou revisar, né, vou fazer um check, né, é aquele um pouquinho mais detalhado do como eu vou botar aquele o quê, para poder gerar os impactos que eu defini no porquê lá do meu resultado, né, então, ali, gaste um pouquinho mais, detalhando um pouquinho o que você vai fazer, e isso é importante, porque quanto mais claro for aquilo ali, mais fácil também vai saber se tu está dentro daquele escopo e dentro daquele período que tu determinou lá no teu quando. Quanto custará? Bom, isso vai depender do que tu está propondo, né? Mas é importante, isso é fundamental, que tem que mitigar o máximo possível essa questão, né? Porque pode ser que tu precise de um orçamento para implantar um processo novo, ou criar um produto novo, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Nem sempre, tá? A gente normalmente busca ações que estejam ao nosso controle e que não precise ter custos para implantar. Mas, independente de qualquer coisa, todos nós temos um custo de horas, que dentro da organização é importante, às vezes, mitigar. Se você tem acesso a essa informação, pode ser que você use nela nesse campo aqui do quanto vai custar para implantar aquela ação. Então, vamos lá, eu vou usar 2 horas por semana do Rafael, do João, da Maria, do José, o custo da hora deles aqui interno é X, e eu vou, então, usar essas horas dessas pessoas, pode ser o custo daquele projeto, da implantação daquela ação no plano de ação. Benefícios de um plano de ação, né? Estabelece as iniciativas, né? Através do plano de ação você consegue estabelecer as ações que vão sustentar a melhoria do resultado, né? Então, isso é muito importante, né? Sendo assim, terá um melhor planejamento das atividades, atribuições e recursos necessários para atingir as metas. Então, ele alinha os envolvidos, e alinha os recursos, alinha tudo que está em volta, né? Isso aí é muito bom para estabelecer as iniciativas. Então, às vezes, as iniciativas estão na nossa cabeça, então a gente passa por um plano e ele vai acontecer. Então, isso é importante, né? O próximo ponto é que ele define prioridades, né? A gente está tão acostumado no dia a dia, apagando incêndio, resolvendo só problema, né? Só situações que acontecem no dia a dia, que a gente não para ver qual é o problema de fato e resolver ele. Então, aqui a gente consegue focar no que realmente é importante, não apenas no urgente, né? Que também que tem que atender, mas a gente olha aquilo que é importante neste momento. Nem sempre o que é urgente são as coisas que realmente vão impactar no resultado, né? E o plano de ação permite priorizar e evitar o famoso apagar incêndio. Então, não que você não continue apagando incêndios, mas vai evitar que você, né, no futuro possa né, evitar que no futuro tenha novos incêndios. Se fizer um plano de ação bem feito, vai resolver a tua questão, vai tirar aquele problema da tua frente. Organiza a rotina, isso é fundamental para qualquer um de nós. Resultado é rotina, né? Quanto melhor for estabelecida a nossa rotina, melhor serão os nossos resultados. Então, permite estruturar as mudanças que são necessárias nos processos e acompanhar o que está sendo organizado e executado, né? Então, quando a gente consegue estabelecer uma boa rotina e ver quais são os processos que a gente precisa ajustar, você fica cada vez mais perto de atingir as suas metas, que é o grande objetivo do plano de ação. O plano de ação não pode ser feito só por simplesmente pedir para fazer, ele tem que ter realmente um porquê, né? A mudança de um resultado na prática, então tem que ser realmente algo muito importante. Orienta o foco em resultado, né? O que eu falei agora há pouco, né? Com o registro do objetivo e o detalhamento das ações, os resultados deixam de ser um golpe de sorte. Eu não sei nem por que eu bati a minha meta. Às vezes acontece, mas não é o normal, não seria o ideal. Isso não vai se sustentar por muito tempo. Como a gente busca negócios sustentáveis e resultados sustentáveis dentro da organização, né, a gente precisa estar planejado, ter fatos e dados e organizar as ideias para que aquele resultado aconteça. E se não acontecer, a gente saber o porquê que ele não aconteceu. Então, é fundamental esse tipo de implantação de planos de ação por causa dessas questões. E o acompanhamento direcionado, né? Que é, através do detalhamento do plano, é possível fazer um acompanhamento se aquelas ações, né? As ações que eu estou executando estão acontecendo. Avaliar se as mesas estão fazendo os resultados, né? Estão trazendo os nossos resultados esperados e fazer algumas eventuais correções, né? Não é porque eu escrevi há um mês atrás o plano de ação
que algumas coisas podem ter mudado de cenário nesse período que eu não tenha que adaptar o meu plano, né? E é normal, e é muito comum isso acontecer, ainda mais num ambiente dinâmico que as organizações hoje estão inseridas, né? Cada vez mais, quem passou pela pandemia aí sabe que foi tudo muito dinâmico, mudava as coisas da noite para o dia, decreto do dia para a noite, muda aqui, volta e vai. Então, às vezes, a gente precisa adaptar os nossos planos à atuação atual, à situação atual, tá? Tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos seguir. Importante, acompanhe seus planos. A maioria dos planos de ação ou iniciativas de qualquer organização e na gestão falham por falta de acompanhamento. As coisas não acontecem porque se deixa de acompanhar se aquilo realmente está acontecendo. Então, é importante sabermos que o acompanhamento eficaz baseia-se nos resultados, por isso a importância do ICG nesse caso, né? A melhor maneira de fazer a avaliação dessa evolução é na tua RR, né? A reunião de resultados que tu tem com a tua equipe, né? Desta forma é possível. 1. Promover o alinhamento de todos com a estratégia. Então, ali eu estou compartilhando o meu resultado, as minhas ações e as minhas correções, o que pode, inclusive, inspirar ou motivar ou servir de exemplo para outros gestores. Identificar a necessidade de revisão do plano, porque ali eu vou ter uma análise crítica, às vezes, do meu gestor, que eu só tive aquela oportunidade de falar com ele apontar correções, inclusive dos colegas também, né, de colegas dos meus pares na gestão. E, por último, acompanhe a evolução do resultado e do cronograma. Não adianta só acompanhar o cronograma, está sendo executado ou não. Eu tenho que ver se, naquele período que eu estou acompanhando, ele já impactou no meu resultado. Às vezes acontece, inclusive, que durante o plano, o resultado piore por um tempo, por causa do plano, inclusive, porque você está fazendo uma ação para melhorar, para depois ele decolar novamente. Às vezes não há essa queda, às vezes há, depende muito do que você for fazer. Então, é normal que, às vezes, aconteça uma pequena baixa e depois ele tem uma correção de rumo para atingir a meta que foi estabelecida. Isso é muito comum, então não se assuste quando estiver implantando um plano, o resultado cair no primeiro mês, nos primeiros dias, e depois ele voltar, né? Porque ele está, às vezes, pegando o embalo necessário para que os resultados aconteçam. E como tornar a nossa reunião de resultados, a famosa RR, mais produtiva, né? Então, vou dar algumas dicas aqui nesse ponto, né, de conexão com planos de ação, atingimento de metas e as reuniões de resultados, né? A gente sempre inicia com aqueles desvios, né, com os resultados dos itens de controle que estiverem fora do meu previsto do mês, ou que estiverem com a meta vermelha, que aí vem a questão do plano de ação, que é todo o nosso tema de hoje, né? Então, a gente sempre inicia por os foras de faixa, né, os foras de controle no mês, aquilo que ficou fora do meu previsto, justificando o porquê e mostrando quais as ações corretivas, e também pelos itens que estão com a faixa do cliente. A minha meta, né, não está sendo entregada, que estão em vermelho. Depois, a gente apresenta gráfico, Pareto, né, desses itens, para mostrar, né, a evolução do seu desempenho, avaliar as previsões dos próximos meses, se elas estão de acordo com o meu plano, se estão de acordo com o meu previsto, né? O mais importante que explicar o passado é planejar o futuro. A função da reunião de resultados sempre é essa. A gente explica o que aconteceu, só fala um pouco mais, o mais importante é, estou fazendo isso para que no futuro isso não aconteça, ou estou prevenindo que isso não volte a acontecer. Olhando as previsões e acompanhando com o realizado, você conseguirá dimensionar o esforço necessário para atingir as metas, isso é fundamental numa reunião de resultados. Ser mais produtivo, também é importante apresentar os fatos de causação, que é a análise do mês sobre os desvios, né, entender as causas, propor as ações, eliminar elas, não evitar que elas voltem a acontecer, e depois, por último, apresentar os desafios negociados com o líder, que pode ser uma meta que não está sendo atingida, uma nova meta. Se eu estou também com todas as minhas metas controladas, também pode ser uma oportunidade de um plano de ação para me desafiar e botar uma nova meta, implantar um novo processo para me tirar daquela zona de conforto, ou às vezes, como a gente chama aqui, do gestor ecológico, que está tudo verde, né? Então, é importante ter isso, também comenta sobre o andamento das ações que já estão acontecendo, análise se as mesmas trouxeram o resultado esperado e, se necessário, acrescente novas ações que te levarão ao atingimento das metas. Então, isso acontecendo numa reunião de resultados, ela com certeza será uma reunião produtiva, agradável e com foco nos objetivos que a gente tem. Tranquilo até aqui? Isso é uma parte teórica, isso é o que eu passei um pouquinho mais para vocês, né? Agora, vamos ver estes conceitos na prática. Como é que isso acontece na prática dentro da nossa ferramenta de gestão, que é o ICG. E com isso vou parar aqui a minha apresentação, tá? Eu tenho a honra de chamar para vocês aqui o nosso consultor de sucesso do cliente aí,
né, o Eloy, que vai falar um pouquinho com vocês, ele vai se apresentar, ele que vai dar continuidade agora na parte prática da montagem do plano de ação dentro do nosso software ICG. Então, Eloy, tudo contigo, seja bem-vindo aí. No final aí eu volto aí para tirar dúvidas de vocês, façam suas perguntas, deixem registradas aí no chat, que depois a gente compila elas e tira dúvidas, abriremos aí para um bate-papo no final, né, e o Filipão aí vai coordenar isso com mais maestria do que eu. Então, Eloy, fica contigo, agradeço a todos a atenção, valeu, querido, vai lá. Valeu. Obrigado aí, Rafael. Boa tarde aí para todos. Me confirmam, está me vendo bem? Ok. Sim? Sim, ouvindo bem. Eu sou Eloy Marques, da área do sucesso do cliente. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu sou da Venezuela e por isso esse sotaque meio diferente. Eu não consigo falar português bem com sotaque especial, né? Bom, para dar continuidade aqui na apresentação, já Rafael comentou que minha parte aqui será principalmente para a parte prática, né? Sobre como elaborar o plano dentro do ICG. É bem fácil, vamos ir passando aqui passo a passo, bem detalhado aqui para entender como fazer esse processo. Bom, o primeiro seria, dentro da tabela do usuário, o primeiro passo seria identificar o item que está precisando do plano, tá? E teríamos que fazer um clique e selecionar esse item e iríamos dentro da aba plano. Essa aí seria a primeira etapa. Passando já na segunda etapa, estando já dentro da seção do plano, iríamos para o botão Novo Plano, ok? Para começar o cadastro do plano que queremos fazer. Na terceira etapa, seria simplesmente botar um nome para esse plano e configurar as datas do início e término, ok? Já com todos esses dados preenchidos aqui, seria só clicar em salvar. É bem fácil para a criação do plano. Já estando com esse plano criado, ele aparece aqui dentro dessa tela, aparece aqui na primeira parte, e aqui o passo seguinte seria clicar dentro desse plano, não? Clicar no plano que criamos e agora começar a criar etapas para esse plano, ações que vamos desenvolver durante esse processo. Aqui seria clicar dentro do plano e no botão Nova Ação. Aqui passamos já dentro da etapa da criação de ações. E aqui o primeiro passo seria configurar uma prioridade. Tá? Isso seria para ordenar cada ação criada. E a segunda etapa aqui seria detalhar o que será feito dentro dessa ação. Como o Rafael já comentou sobre essa primeira etapa aqui, dentro de nosso exemplo vamos chamar essa etapa como pesquisar uma nova sede, tá? Lembrando que é um item de vendas e estamos querendo criar um plano para aumentar essas vendas, para ter um maior faturamento também. Então, vamos aqui para a segunda etapa, que seria o porquê. O porquê aqui é simplesmente para detalhar qual é o motivo dessa ação ser importante, tá? ¿Por qué esa acción es necesaria? Aquí ya detallando un poco más, sería ampliar el espacio del showroom un 10%. ¿Para qué? Para aumentar la circulación de clientes pasantes. ¿Okay? Ya con eso estamos detallando aquí un poquito más por qué esa acción es necesaria.
Pasando para la siguiente etapa, sería cómo o onde. Sería para describir a manera y dónde será feita esa acción, cuál será el local. Aquí, dentro de nuestro ejemplo, votamos como avaliar con inmobiliaria, local grande de grande circulación de pedestres, próximo a los principales medios de conducción pública y amplio estacionamiento. ¿Tá? Aquí, en ese caso, ya estaría bien detallado cómo será feito y dónde será feita esa acción. Pasando no siguiente punto, sería o campo quién. Y ese campo es utilizado para asignar un responsable de esa acción. ¿Quién va a ficar como responsable o quién va a desenvolver esa acción? ¿Ok? Pasando para los campos das datas, sería simplemente para configurar una data de inicio y una data de conclusión. Aquí, pasando un poquito más para frente, tenemos un campo llamado valor. Ese campo será utilizado en caso que esa acción tenga un valor, un valor a aplicar, un monto, un costo. ¿Ok? Pasando un poquito más para abajo, sería a sesión do concluido. Cuando esa sesión ya esté pronta, ya esté como concluida, podemos activar aquí ese checkbox como concluido y él le habilita aquí para cadastrar una data. ¿Tá? De esa forma ya esa sesión ficará como concluida. Aquí el próximo paso sería esas opciones que tenemos aquí encima, que sería salvar y adicionar un próximo para salvar esa información que estamos registrando aquí y limpiar todos esos campos para continuar creando acciones, para continuar creando más. Si clicamos en salvar, él va a salvar y va a voltar de nuevo para a tela do plano. Y cancelar simplemente es para no cadastrar nada aquí, para no dejar un registro. Ya salvando cada una de las etapas, cada una de las acciones que están previstas para este plano, van a aparecer listadas aquí dentro de la misma sección do plano. Aparece cada etapa bien detallado, ¿ok? Con quién está a cargo de esa etapa, con las datas configuradas, una duración medida en días y un estatus de concluido indicando que sí está como concluido o no está como concluido. Y en caso de estar concluido, una data de conclusión. ¿Okay? Aquí tenemos una opción de ocultar aquí esas informaciones previas. Yo tuve que ocultar aquí para conseguir mostrar toda esa información. Un poquito más para un lado estará el gráfico gigante, ¿tá? Que sirve para ver un estatus, para ver aquí un estatus también de las acciones que están creadas y para ver de cuándo a cuándo está configurado el plano y cada acción. ¿Okay? Sería una forma fácil de visualizar. Por ejemplo, aquí esa línea que está aquí en amarelo significa un plano que él está configurado desde abril hasta el mes de agosto. Esas etapas que están apareciendo aquí en cinza sería con estatus de concluido. Aunque aparece en azul sería con un estatus vigente que ainda está en vigor. Y o que está en vermelho sería simplemente esa acción que está aquí apareciendo como vencida. ¿Okay? Aquí también existe una opción para editar las datas de las acciones. Si no queremos entrar aquí dentro, podemos simplemente arrastrar para el frente o arrastrar para atrás y él modifica cada data de acción de las acciones deseadas. ¿Tá? Es bien fácil.
Ya con toda esa información aquí cadastrada, voltamos na tabela principal y vai aparecer aqui uma barra preta, aqui uma barra horizontal, indicando que desde abril hasta setembro está un plano aquí activo, ¿tá? Y también podemos percibir aquí que ese ítem estaba con umas metas vermelhas y agora está en verde, indicando que ese plano está previendo atingir a meta pelo menos hasta el final de ese plano, ¿tá? Para ver eso un poquito más detallado, vou mostrar aqui um print do gráfico desse item, tá? Indicando aqui que o plano aparece aqui também desde abril a setembro e podemos ver como as previsões intentam também ir melhorando o resultado, ok? Dessa forma, ele vai ficar aqui com a meta verde. Nesse caso, sería unas etapas de forma fácil para criar un plano, no tem muito mistério. E agora deixo aí de novo com Rafael para essa etapa aqui das dúvidas, tá bom? Muito Legal, obrigado aí. Muito bom, Eloy, parabéns aí. Pode tirar a apresentação. Vamos abrir então aí para perguntas aí, Felipe. Tem alguém deixou alguma pergunta aí para nós? Ou também pode agora liberar o microfone do pessoal que está aí para fazer perguntas, deixar seu comentário. Não tem nenhuma pergunta aqui no chat, tá? Mas pedir para o pessoal aqui desabilitar os microfones, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade. Agora é a hora para perguntar. Vamos fazer valer a hora dos consultores aí. Nossa, senão vai sair muito caro, né? Exatamente. Tem que aproveitar, né? Isso aí. Eu sei que tem uma galera aí na JGB, alguém aí da galera toda que está assistindo, todo mundo meio junto aí, tem alguma pergunta aí sobre plano de ação, sobre... Quer rever algum funciona, ponto, não funciona, se vocês estão fazendo? Eu vou fazer uma pergunta, então, para lançar uma provocação aí, tá? De repente Ui. o pessoal talvez se inspire. Eu preciso sempre fazer o ajuste de previsões, porque eu vi que o Eloy ali mostrou no gráfico, né? Que existia ali uma projeção, né? De atingimento de meta. Mas e se eu não ajustar a previsão, o que acontece? Bom, primeiro que, como a gente falou, reforcei lá no início, né? A gente só está fazendo um plano de ação para mudar o resultado, né? Então, teoricamente, se a pessoa fez o plano e não foi lá no ICG, nas medições, e não modificou o impacto que ele vai gerar no futuro daquele resultado, né? O plano de ação vai ficar registrado e a meta vai ficar com outra cor, em vez de ser azul, de vermelho, vai passar para ser amarela, né? E não vai estar atingindo o resultado. Vai dizer que tem um plano insuficiente porque os resultados não estão sendo projetados para atingir aquela meta, né? Traduzindo no nosso software, né? Traduzindo no normal, né? Qualquer plano de ação tem que ter impacto em resultado. Então, eu tenho que ver no gráfico que aquele plano de ação naquele período, pode ser lá no final do plano, né? Que ele mude de patamar. Ou para mais ou para menos, né? Se for algo para, né, reduzir custos, né, para menos, se for algo para aumentar, como faturamento, que foi o exemplo que o Eloy colocou, como ele botou ali, crescente o faturamento após o término daquelas ações, né? Então, justifica, inclusive, né? Que também é estranho quando eu abro um gráfico dentro de uma análise de reunião de resultados, quando eu tenho um resultado previsto lá na frente muito maior do que eu estava prevendo e eu não tenho nenhum plano sustentando aquela melhoria. Isso também, né, já faz o contraponto aí. Não sei se foi claro aí para você, se respondeu a tua questão, Felipe. A mim, sim. Espero que aos demais também. Não, ficou claro. Eu vi alguma coisa aqui no chat, vamos ver aqui. O Moacir fez uma pergunta aqui sobre o custo da ferramenta. Ah, sim, tem. Isso aí depois eu passo para a Sheila sair para vocês conhecerem aí o ICG de forma... quem está falando é o Eliseu, tá? Acho que está quem está falando aí? Não, Moacir. Ah, tá, foi vocês que responderam aí, tá. Eu que respondi. Sim, ele está usando o computador, o login, mas é o Eliseu que está ali, que eu conheço, eu convidei para estar aí, ele já trabalhou com a gente um tempo atrás. Hein? Ah, legal. Bacana. Então, eu vou lançar uma outra provocação, então, vamos ver se o pessoal aí se motiva.
Eu vi aí no exemplo que o Eloy fez um plano com várias ações, né? Eu poderia ter mais de um plano neste mesmo item? Pergunta técnica para mim ou para o Eloy? Vamos lá. Tanto faz. Pensando tanto metodologicamente quanto na prática, né? No software, dá para ter mais de um plano no mesmo item? Pode ter, sim. Sim, claro pode ter mais de um plano, sim, dependendo, né, do que tu tá fazendo dentro do mesmo item de controle, né? É isso que tu quis dizer, né, Felipe? Isso, dentro do mesmo item de controle. Várias ações. Então eu posso ter mais de um. Né? Eu posso ter lá, que nem colocou lá, implantar lá um novo local, eu também posso ter lá, criar um novo produto, posso ter um outro plano para um plano de capacitação da equipe, né? São planos diferentes, com detalhamentos diferentes lá pro mesmo item de controle, sem nenhum problema. Silvia? Mas, né, quem quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, pode ser que não faça nada. Essa é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Claro. Fazer as coisas que estão na nossa mão. Uma coisa que eu esqueci de falar durante a apresentação, que é importante, é que a gente tem que tomar ações sobre aquilo que está sob a nossa gestão, sob o nosso controle. Não adianta tomar ações que não estão sob o nosso controle. Né? Tem que ser coisas que realmente a gente possa mudar, por isso que a gente fala que é em processo. Coisas que a gente possa mudar no nosso processo, na nossa rotina. Lica, tu queria falar alguma coisa? Não, eu acho que a Silvia queria falar alguma coisa, que ela perguntou se o microfone estava mutado. Pode falar agora, Silvia? Posso falar sim. Boa tarde, tudo certo? Boa tarde. Não, eu só queria responder ali que o Rafael tinha dito, né, da JGB, bastante. Nós estávamos entre 5 aqui, tá? Era a área comercial, o recursos humanos, a área de processo e a área de produção, tá? E só que aí, quando finalizou ali, agora na etapa de perguntas, como o horário da empresa já encerrou, eu e o Anderson aqui, tá? Tranquilo. Mas todos pediram depois para verificar de novo, mas ficaram até o final, tá? Mas, assim, aqui na empresa é bastante cobrado o plano de ação. Então, por regra, assim, via de regra, já é feito, já é muito bom, né? A metodologia ali de esclarecer um pouco mais as dúvidas, mas realmente já está na nossa rotina trabalhar com os planos de ação, né? Então, legal. O pessoal foi o representante de cada área para fortalecer mais as informações nas áreas depois. Que bacana. Foi muito bom, bem claro, ficou bem esclarecido, bem importante mesmo. Eu tenho uma pergunta. Sim. Gustavo, tudo bem? Boa noite a todos. Gustavo. Boa tarde, né? Boa tarde. Então, assim, a minha pergunta é, o plano de ação, né, assim, acredito que a gente tem que ser bem elaborado, claro, mas eu acredito que tem aquela questão também de uma certa quantidade, né, que você deve colocar de plano de ação, porque eu entendo que quando você coloca tudo como prioridade, acaba nada sendo prioridade, né? Eu queria ver, na opinião de você, assim, um aconselhável de planos de ação que você tem que estar deixando rodando junto, né? E também tem uma outra pergunta também, que aqui no Brasil a gente tem aquela cultura do não check, né? E não estar ali verificando essa questão do plano de ação, que é um desafio, porque às vezes a gente vê pessoas que colocam 10 planos de ação e você vê depois, você foi lá, às vezes o plano de ação é bom, né? Que é pouco provável que uma pessoa que está, né, ali sempre praticando faça um plano de ação ruim. Só que às vezes você tem um plano perfeito, só que não é executado, né? Então tem essa questão também. Então essas duas perguntas de como uma certa quantidade, né, de plano de ação que é aconselhável, que controle, e como tentar implementar essa questão de as pessoas, né, executarem ali o que é proposto, né? Porque senão não adianta, né? Boa. Posso para a resposta? Tu queria falar alguma coisa antes ou posso já? Não, eu queria fazer um comentário, mas depois eu comento. Comento então no final. Então, tá bom, legal. Então vamos lá para a resposta, assim. Sim, é importante a gente não ter controle, né, da quantidade de planos, né? Nós, como os gestores, nós somos humanos e nós temos recursos limitados de tempo, né? De recursos vários, né? Então, há várias metodologias que falam que um gestor consegue acompanhar 7 coisas ao mesmo tempo de forma boa, né? Com boa capacidade de atenção, né? Então, de 7 a 10, né? Mas vamos botar 7. Então, o ideal é que você tenha ali, pelo menos nos 2 itens prioritários, utilizando a nossa metodologia, por isso que ela é bastante importante,
ali, que a gente consegue identificar na tabela facilmente o que é prioridade 1, 2, 3 e 4, que pelo menos tu tenha um plano nos itens 1, 2 e 3, acompanhando esses aí, aqueles prioritários até resolver. Terminou aqueles ali, segura um pouquinho a ansiedade, um deles pelo menos finalizou, aí de repente dá atenção por quarta prioridade, por quinta prioridade, por sexta prioridade, por sétima prioridade, né? Ideal é indo escalando aos poucos, porque não tem como, né? A gente não tem recursos suficientes para botar todos os planos de ação. E respondendo à questão do cheque, a metodologia, para mim, que é o grande ganho nosso aqui, né, nessa história, é que a gente tem o rito, né, das reuniões de resultado. Todo mês tu tem que apresentar os teus planos para o teu gestor. Todo mês tem que estar lá apresentando teus resultados para o teu gestor. Ali é a reunião de cheque. Também cabe ao líder fazer essa cobrança nessa reunião e também cabe ao gestor que está apresentando relembrar, olha, esse aqui é meu plano, está acontecendo assim, 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 né? Não que não possa ser feito cheques semanais, nenhum problema, o plano é teu, a tabela é tua, você faz a organização, porque tu tem equipe envolvida nisso normalmente. Mas o nosso cheque mensal, que é a reunião de resultados, é o que vai garantir esse cheque mensal e a gente conseguir fazer com que os planos sejam acompanhados e executados da melhor forma possível. Acho que respondi isso. Eu queria contribuir com a tua fala, Rafael, resgatando um pouco do que o Elois, né, apresentou ali na prática do software, pessoal, que é muito importante após a elaboração do plano de ação e detalhamento das ações, né, que a gente faça aquela projeção do ganho esperado nos demais meses, né? Então, colaborando com o que o Rafael falou, você como gestor responsável por aquele plano de ação vai se organizar para acompanhar a conclusão da execução das ações semanalmente, diariamente, né? No time que você quiser. E para isso, dentro até do ICG, a gente conta com uma ferramenta chamada Monitor de Tarefas, que você pode configurar para receber, através do e-mail, a tua lista de ações pendentes, né, a tua lista de ações que estão abertas. E daí isso facilita muito que você faça o acompanhamento, né, do que tem para fazer aquela semana. Com o monitor, a gente consegue configurar, inclusive, a frequência que tu quer receber essas informações. Mas voltando para a questão do resultado e da reunião, que o Rafael comentou que é um ritual muito importante para a gente, porque eu, como gestora, acompanhei o fiz, não fiz, estou lá, né, me organizando para executar as minhas ações, e essas ações, elas têm um impacto esperado no resultado, que foi muito bem apresentado aqui no webinar, que ele vai estar registrado lá no porquê, né? No porquê eu disse, eu vou fazer tal ação, eu espero no porquê tal resultado. Essa minha expectativa, ela tem que ficar representada na minha previsão, né, do respectivo mês de conclusão daquela ação. Quando na minha reunião de resultados, eu vou apresentar para a minha liderança como é que se deu a execução do meu plano, né, o fiz, não fiz, se eu tenho alguma pendência, se eu precisei reprogramar, mas principalmente eu vou apresentar como é que está a evolução do meu resultado, porque se o meu resultado do mês está dentro do esperado, é um ótimo sinal, né, estou com as minhas ações em dia, meu resultado está dentro do esperado, é um ótimo sinal que o meu plano de ação está dando certo. Já se o meu resultado, né, ficou abaixo do que eu estava esperando com a aplicação daquele plano, eu devo fazer uma análise e complementar o plano. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o acompanhamento dos planos de ação na reunião de resultados, porque daí você, além de casar, né, de acompanhar a evolução da aplicação das ações, você acompanha também a evolução do resultado, e daí com isso tu fecha bem o raciocínio do teu plano, porque a gente está fazendo um plano para sair de um patamar de resultado A e atingir as metas propostas, e não basta só executar as ações, aquilo tem que estar trazendo um resultado esperado. Por isso que é tão importante, né, a gente abrir espaço nas reuniões de resultados para olhar a evolução dos planos e olhar as projeções, né, de resultado através dos gráficos também.
Perfeito, brilhante, Bacana. isso mesmo. Assina embaixo em tudo que tu falou. Pessoal, aproveitar aqui o ensejo, tá, para avisar que eu coloquei aqui no chat a nossa avaliação do nosso webinar, tá? Gostaria muito de contar com a participação de todos aí para qualificar cada vez mais os nossos eventos aqui e especialmente para trazer as informações que vocês mais precisam, tá? Então fiquem bem à vontade aí para preencher a nossa avaliação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, então vamos abrir mais um espacinho aí. Fiquem bem à vontade. Pode abrir o microfone e perguntar. Então, acho que é isso, então, né? Já deu os segundos de perguntar, então vamos agradecer, né? Obrigado aí, né? Valeu, pessoal. Né? Obrigado, Rafael. Deixar meus agradecimentos novamente aí para todos aí pelo convite, pela participação de vocês. Estamos à disposição aí, é só entrar em contato aí, que eu tenho certeza aí que a gente conversa aí e faz alguma coisa melhor ainda no futuro aí, vamos preencher a avaliação, né? Todos, isso. Inclusive, eu também preencho, né? Igual, né? Claro, sempre. Ah. Silvia, quer falar alguma coisa? Fez um sinal aí. Ah, tá. Então tá bom, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos, tá? Só reforçando o aviso que a gente deu no início, então, nos próximos dias a gente deve enviar o link com a gravação, tá? Para quem quiser rever algum detalhe aí, e a gente fica aí à disposição também, através dos nossos canais do suporte, tá? Tem lá a nossa base de conhecimento também, e é isso aí, até uma próxima oportunidade, certo? Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado.